Bom dia, bom dia, bom dia. Nós vamos fazer a revisão da nossa prova. E aí eu gostaria que vocês pegassem o material de Renascimento, Reforma Protestante e Expansão Marítima, que é o conteúdo que vai cair. São 10 questões, tá? Já estão prontas no SAS, vai abrir para vocês no dia 18. Eu coloquei 3 horas para fazer, mas eu acredito que com 1 horinha, 1h10 no máximo, vocês conseguem fazer, tá? Não tá nada de muito complexo, não. Tá bem fácil. Vamos lá, vou abrir o material aqui. Marcela, só uma dúvida. Fala, gata. Eles colocaram que as provas a gente vai fazer durante a aula. Ou a gente vai fazer fora, por exemplo, a sua, Não, do contraturno. é na primeira aula. Na primeira aula. Mas, então, no caso, a gente só tem 30 minutos. Não, o que acontece? O professor da primeira aula é que vai te acompanhar. Você fez prova hoje? Fizeram prova hoje? Começou assim. O professor da primeira aula é que vai acompanhar, tá? Eu deixei um espaço maior porque acho que até não tem menor lá. Deixei um espaço para vocês fazerem. Mas está tranquilo, não tem nada de muito complicado. Não. Show. Eu coloquei 2 capítulos porque o primeiro capítulo são 2 temas, né? Então, nós vamos fazer a revisão dos 3 temas hoje, rapidinho mesmo, só para recordar, né? Os conceitos, as coisas que precisam ser analisadas lá. O período que nós estamos trabalhando é de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E como nós falamos lá atrás, nós trabalhamos vários movimentos ao mesmo tempo, né? Do século XV para o século XVI, nós vamos assistir à formação dos Estados Nacionais com caráter absolutista, né? O renascimento cultural, a reforma protestante e a expansão marítima. Então, são movimentos que aconteceram juntos, né? Que desenvolveram tecnologias ao mesmo tempo, que tiveram análise de textos, tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, para recordar, nós vamos trabalhar alguns conceitos. O material da prova de vocês é mais análise de texto e de imagem, então é uma coisa bem tranquila de se fazer. Contudo, para se interpretar os textos, precisam desses conceitos, né? E aí eu queria recordar com vocês que nós trabalhamos esses conceitos durante, na verdade, esse quadro que está abrindo aqui, esse material de revisão que eu uso lá no pré, esse quadro aqui, nós trabalhamos uma aula inteira, porque eu disse para vocês da necessidade de trabalhar esses conceitos, né? Essa mudança aí de pensamento. O que era o pensamento medieval, que nós trabalhamos lá no início do ano, que passou a ser o pensamento moderno, que aqui está como o pensamento renascentista, né? É um pensamento em construção durante a Idade Moderna. Então, nós partimos de que o homem medieval tinha como orientação o teocentrismo e agora, na Idade Moderna, ele passa a ver o mundo com um olhar antropocentrista, né? Quem anotou esse quadro no dia que eu pedi lá, lembra que antro é homem, antropocentrismo é o homem no centro de todas as coisas. Então, as obras que aparecerão para vocês, os textos que aparecerão para vocês, terão esse olhar mais antropocentrista, né? Dentro do movimento renascentista. Renascer é nascer novamente. Então, nós vamos lembrar que esse movimento tinha como objetivo recordar a antiguidade clássica greco-romana, onde o homem, né, em suas individualidades, era o centro, era o que se tinha de mais importante. A verdade medieval era a verdade em torno da Bíblia,
E aí nós vamos observar que com o Renascimento a verdade vai vir através da experiência científica e da observação, das experiências e da observação, né? Não que seja um movimento que abandona as características religiosas, nós falamos sobre isso. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai separar as coisas, né? Fé é uma coisa, razão é outra, né? Falamos da questão dos bens materiais, o que era o material para a Idade Média, né? O homem medieval não dava importância à vida material, a vida espiritual dele era muito mais importante do que a vida material, do que os bens que ele acumulava. E com a Idade Moderna, as duas coisas serão importantes, né? Tanto a sua vida terrena, seu desenvolvimento enquanto homem, quanto a matéria, né? O bem material terá importância. Outra palavrinha que falamos lá atrás, que também vai servir de base para a interpretação de textos de vocês, o pensamento medieval era um pensamento conformado com a condição, como era teocêntrico, eles acreditavam que o que acontecia na vida deles era da vontade divina, portanto, não deveria ser questionado. Na Idade Moderna, a partir do movimento renascentista e também com a reforma protestante, vai nascer a ideia de progresso. Eu estou naquela condição, mas eu vou melhorar a partir disso. Nós vamos perceber muito isso aqui forte no calvinismo, né? João Calvino defendia isso bastante, né? Que o trabalho poderia fazer com que o desenvolvimento ocorresse. Natureza, na Idade Média, era fonte de pecado, falamos dos aspectos bíblicos que fazem com que o homem medieval acredite nisso. Já na Idade Moderna, com o Renascimento, a natureza é bela onde o homem se insere. E aí, lembrando que nós trabalhamos as obras clássicas do Renascimento, né? Trabalhamos Michelangelo, trabalhamos Leonardo da Vinci, trabalhamos Rafael. Algumas dessas obras cairão na prova de vocês, tá? Para que você analise justamente a parte humanista dessas obras. O homem e a natureza, tá? Então, o naturalismo aqui é uma característica, você consegue perceber quando uma obra é renascentista, quando ela une o antropocêntrico com a natureza. Lembra? Nós trabalhamos a alegoria da primavera, nós trabalhamos o nascimento de Adão. Todas essas obras mostram bem isso, né? O homem e a natureza. Algo que não acontecia na Idade Média, porque se via a natureza como fonte de pecado, ok? Próxima palavrinha, o ascetismo e hedonismo, a mudança de pensamento, né? Na Idade Média, o prazer era visto como pecado, ascetismo é isso, em qualquer sentido, sexual, né? Ou o excesso, a gula. O prazer era visto como pecado. Já na Idade Moderna, com o Renascimento, o prazer passa a ser visto como uma coisa essencial para o desenvolvimento do homem, tá? E a questão aqui da fé, né, do pensamento religioso, que é a última palavra que nós vamos trabalhar. Os textos medievais, eles aparecerão para vocês quando você tiver que diferenciar o que é medieval do que é moderno, em cima dos dogmas, das regras estabelecidas pela Igreja durante a Idade Média. Já na Idade Moderna, vai ficar claro que fé é uma coisa e razão é outra. Nós falamos bastante disso na nossa aula de Renascimento, né? Por que as coisas ficam bem separadas? Por conta disso, a fé agora passa a ser vista como uma coisa totalmente diferente da razão. E a razão, ela parte do quê? Da observação, da experiência, né? Então, essas palavras estão todas aqui, de certa forma, ligadas. Dentro de Renascimento, o que eu não posso esquecer para fazer a minha prova, né? O que foi importante para a divulgação do Renascimento? Que vai aparecer também em Reforma Protestante, vai aparecer em Expansão Marítima. E vai aparecer também em literatura para vocês, né? É a criação da imprensa de Gutenberg. Essa máquina,
Essa máquina de reprodução dos textos vai permitir com que o conhecimento adquirido nesse momento da história chegue em vários pontos da Europa. Então, a imprensa ela vai ser de fundamental importância para a divulgação do conhecimento, para o espalhar desse conhecimento. Né? Então, ela é importante aqui no Renascimento, ela vai ser importante na Reforma Protestante e também na expansão marítima, ok? Segundo ponto, outra palavrinha que não se pode esquecer, né, é o mecenato. Essa palavra mecenas foi uma palavra que deixou de ser usada, porque hoje nós usamos a palavra patrocinador, que é a mesma coisa. O mecenas, lá no século XVI, século XV, XVI, XVII, era o cara, o burguês, o nobre, o papa, que tinha grana, que tinha dinheiro para poder financiar os artistas. Ninguém vive de amor à arte, ninguém vive de luz, né? Essas pessoas precisavam ser financiadas. E quem que vai pagar isso? Quem que vai financiar esses artistas a escreverem, a pintar, a esculpir? Os mecenas. Então, os mecenas são personagens extremamente importantes porque eles que sustentarão a estrutura renascentista, ok? Outra coisa que vai aparecer aqui são novas técnicas de pintura. Eu trabalhei as telas com vocês, só recordando, né? Uma das principais características das telas renascentistas é a ideia de perspectiva, né? Ir além da primeira imagem. Mona Lisa, que está aparecendo aí para você do lado direito, é uma tela com perspectiva, porque a Mona Lisa está encostada numa janela, mas atrás dela eu vejo uma estrada, eu vejo um rio, eu vejo uma... tudo tem uma perspectiva, vai além da primeira imagem, né? Quando nós trabalhamos isso, eu trouxe o nascimento de Vênus para vocês, eu não sei se vocês lembram dessa tela, que é Vênus, né, a deusa nascendo de uma concha, e ali tem anjos, né, e tem madonas ao redor soprando, a água mexe, o cabelo dela mexe, né? E eu mostrei para vocês a tela naquele dia e falei, olha só, gente, isso aqui é perspectiva, né? É uma tela que te traz um movimento, te traz uma leveza. Você observa que o pintor quer mostrar que aquilo ali não estava estagnado, que aquilo ali tinha um movimento. Essas técnicas de pintura foram desenvolvidas neste momento. Então, é como se também provocasse uma ruptura, né, com aquilo que era produzido na Idade Média. As telas agora, elas possuem uma ideia de movimento. Outra coisa, por que o Renascimento vai nascer ali na Península Itálica? Tem um motivo, isso também vai cair na prova de vocês. Por que a Península Itálica foi o lugar para o nascimento do movimento renascentista? Porque foi um dos lugares onde o comércio se desenvolveu com mais força no final da Idade Média. Lembra que existia um acordo entre os árabes e os italianos que vai permitir o nascimento de um monopólio ali no mar Mediterrâneo? Esse monopólio vai fazer com que os comerciantes italianos, principalmente de Veneza, de Gênova, de Florença, enriqueçam muito. Então, esse dinheiro que vai circular ali na Península Itálica vai financiar esses artistas. Agora, tem outra coisa também que inspira esse movimento aqui. A Península Itálica é o berço do antigo Império Romano. É o berço daquilo que eles queriam fazer renascer, que é a cultura greco-romana. Então, vai juntar aí a fome com a vontade de comer, né? Tudo aquilo que eles queriam fazer renascer, o homem voltar a ser visto como sempre de todas as coisas. O berço era onde? Era Roma. Então, o fato de estar ali, né, e esse desenvolvimento comercial e urbano financiar tudo isso, vai fazer com que esse movimento surja e ganhe força ali. Só que o Renascimento teve várias fases, ele também vai chegar na Inglaterra com Shakespeare, vai
vai chegar em Portugal com Camões. Então, nós teremos aí fases diferentes. Artisticamente, assim, no ponto de vista de escultura e pintura, a Península Itálica foi mais forte, ok? Na literatura, o Renascimento vai ser mais forte na Inglaterra e em Portugal. Os principais representantes aqui, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello e Sandro Botticelli. Importante, aqui estão os pintores e os escultores. Quando eu falo da literatura, eu não posso esquecer de Shakespeare, eu não posso esquecer de Camões, que são homens que vivem o Renascimento e que deixam uma herança literária muito grande. Ok? Pergunta: alguma dúvida em Renascimento? Eu posso mudar para o outro tema? Tem alguma coisa que você já estudou e que está com dúvida? Posso continuar? Vou continuar, hein? Aqui na nossa revisão, eu não estou seguindo a mesma ordem da apostila, tá? Aqui eu vou passar para a expansão marítima agora, depois a gente trabalha a reforma protestante, ok? Vamos lá. Expansão marítima foi um capítulo só, né? Vamos lembrar que a expansão marítima, ela vem para solucionar um problema, que era o quê? Vamos no mapa, olhando para o mapa. O monopólio comercial que existia aqui no mar Mediterrâneo. No final da Idade Média, os italianos, aqui a Península Itálica, e os árabes fizeram um acordo em que os árabes buscariam as mercadorias no Oriente, trariam para que os italianos comercializassem por toda a Europa. Existia, então, um monopólio. Mono é um. Monopólio é a exploração exclusiva de determinada coisa. Né? Se eu tenho uma única companhia de transporte público, existe um monopólio. Se eu tenho uma única companhia de limpeza urbana, né, a mesma coisa. Então, é um único grupo. Esse grupo monopolizava todas as relações comerciais. Então, o que acontecia? Quando esse produto chegava a outros pontos da Europa, ele chegava muito mais caro. Com a formação dos estados nacionais, com a formação dos países pós-período feudal, nasceu a necessidade de quebrar esses monopólios, porque as burguesias vão crescendo, vão se tornando fortes, e elas vão querer quebrar este monopólio. E é aí que vai ocorrer este movimento histórico conhecido como expansão marítima, que é um movimento que buscou um novo caminho para chegar às Índias, ok? Esse mapa aqui, que eu trabalhei com vocês lá na nossa aula, ele mostra tanto as viagens portuguesas quanto as viagens espanholas. Lembrando que Portugal foi o primeiro país a entrar na expansão marítima. Isso porque se uniu à burguesia de Flandres, foi um dos primeiros estados nacionais a se formar, a sua localização favorecia, né? Tem todo esse contexto. E tinha a escola de Sagres, que também desenvolveu estudos para a expansão marítima. Vamos aos principais pontos desse conteúdo, o que você não pode esquecer para fazer a nossa avaliação. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, o que eles queriam? Já falei, quebrar o monopólio e ter acesso às especiarias. Especiarias, falamos já, vamos recordar, eram produtos especiais que a Europa não produzia, que só se produzia em lugares com clima específico, como cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, né? E onde o europeu teve acesso a esses produtos? No Oriente, né? Então, esses produtos chegavam muito caro em alguns lugares da Europa, eles queriam ir até as Índias buscar esses produtos para que o custo fosse menor, para quebrar o monopólio árabe-italiano, tá? Por que Portugal saiu à frente? Já falei, vou repetir. Olha lá, por conta da escola de Sagres. Marcelo, o que acontecia na escola de Sagres?
se estudava tecnologia náutica, se estudava cartografia, se desenhava mapas, se desenvolvia instrumentos como arcabuzes, o astrolábio, né? Pegaram a pólvora chinesa, desenvolveram novas armas, novos instrumentos. Então, era uma escola a caravela, que estudava recursos náuticos, beleza? Portugal também foi financiado por uma burguesia, a burguesia de Flandres. Lembrando que Flandres é uma cidade francesa, é aquela cidade que causa a Guerra dos 100 Anos, lembra de Joana d'Arc? Então, a burguesia ali já era uma burguesia forte, ela queria a quebra do monopólio para ganhar mais ainda, né? Para potencializar ainda mais essa cidade. Então, ela vai financiar a expansão marítima e a precoce centralização política de Portugal. Portugal foi um dos primeiros estados nacionais a se formar. Isso permite com que essa união entre a burguesia e a nobreza ocorra de forma mais sustentável, mais forte, tá? Então, quando que começam as primeiras ações portuguesas? No século XV ainda. A primeira viagem de sucesso de Portugal, quando eles saem da Península Ibérica e chegam à ilha de Ceuta, ocorreu em 1415. Nós falamos isso. E Portugal escolhe a rota oriental. Vou voltar no mapa. Todas as viagens orientais, aqui, ó, correndo o périplo africano, são portuguesas, e todas as viagens ocidentais, são espanholas, ok? Outros pontos aqui importantes, né? As viagens específicas, nós trabalhamos lá atrás, vocês sabem quais foram as principais viagens de Portugal. Vamos recordar, Bartolomeu Dias chega ao Cabo das Tormentas, no sul do périplo africano, e muda o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Essa foi a primeira grande viagem, né, de Portugal. Depois de 70 anos de tentativa, eles conseguem chegar ao Cabo da Boa Esperança. A segunda viagem mais importante foi a viagem que chega até as Índias de Vasco da Gama. E nós também trabalhamos a viagem de Pedro Álvares Cabral por conta da chegada aqui no nosso território. Já no caso espanhol, duas viagens que são extremamente significativas. A de Cristóvão Colombo, porque eles chegam a um novo continente, né? Lembrando que Cristóvão não sabe que se tratava de um novo continente. Quem vai descobrir isso é um cartografista chamado Américo Vespúcio, por isso continente americano, né? E a viagem de circunnavegação, que é feita entre 1519 e 1522, que é a primeira volta ao mundo que se dá. E quem faz, né, quem tem esse grande feito de dar a volta ao mundo com caravelas são os espanhóis, ok? Vai lá, ela saiu e entrou. Espera aí, só um minutinho. Aí vamos às consequências, né? Nós falamos das viagens, vamos às consequências, senão não dá tempo de falar tudo. O que a expansão marítima vai trazer de consequência para o homem moderno, para o mundo moderno, né? Primeiro, a elevação do nível científico. Ele começa com o Renascimento, obviamente, por conta da ideia da razão, né? E vai se elevar com a escola de Sagres, vai se elevar com as necessidades que a expansão marítima vai trazer. Tá? A descoberta ou encontro, melhor dizendo, né? Encontro de novas terras e de novos povos, e aí é que entra a nossa história, nós falamos disso nos outros capítulos. A expansão do capitalismo mercantil, lembra que nós trabalhamos mercantilismo, que é o capitalismo, só que é o capitalismo com a intervenção do Estado. E isso vai favorecer quem? A nobreza da época e a burguesia até certo ponto. Depois a burguesia
vai se revoltar contra isso, né? Lá na frente a gente vai estudar. O fortalecimento da burguesia e dos monarcas, o fluxo de materiais, de metais preciosos, principalmente durante os séculos XVI e XVII, do lado espanhol, no século XVIII, com os portugueses, né? A transferência do eixo econômico. Tudo que nós estudamos até a Idade Média partiu de eixo econômico no mar Mediterrâneo, o Mar do Meio. As relações comerciais eram feitas entre a África, a Ásia e a Europa através do mar Mediterrâneo. Agora, com a expansão marítima, ocorrerá uma transferência. O mar Mediterrâneo vai perder sua força econômica e o Oceano Atlântico vai ganhar uma força muito grande, agora vivendo aí o que Milton Santos chamou de primeira globalização, né? Quem será aí o personagem principal dessa primeira globalização? O Oceano Atlântico, né? Que vai ali ser o ponto de passagem de todas, obrigatório de todas essas rotas. Vamos lá, o que falta mais falar aqui. O genocídio dos povos americanos, nós estudamos o genocídio dos povos americanos, capítulo 15, 16 e 17, falamos muito sobre isso, né? O contato entre o europeu e o indígena e o massacre que ocorre. O tráfico de escravizados negros, que começa, sobretudo, durante o período colonial do continente americano. Não foi uma coisa que ocorreu só no Brasil, nós falamos sobre isso, todo o continente americano escravizou africanos, né? O intercâmbio entre produtos europeus e americanos. Bom, esses aqui são os principais pontos de expansão marítima, só que tem 2 tratados que nós trabalhamos e que eu vou reforçar aqui com vocês, né? Que são os tratados assinados pelas principais potências da expansão marítima. Quem desponta na expansão marítima, a princípio, é Portugal e Espanha. Lá no capítulo 16, eu disse para vocês que os outros países entraram tardiamente. Então, se foi Portugal e Espanha os primeiros acordos foram assinados entre esses 2 países. Ok? Primeiro, a bula intercoetera, que é esse traço aqui, tendo como base, né, as ilhas de Cabo Verde, a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, tem essa linha imaginária aí. Tudo que ficava do lado oriental pertenceria a Portugal, tudo que ficasse do lado ocidental, travou aqui o mouse, pertenceria à Espanha. Portugal discorda disso, mesmo tendo acesso a toda a exploração do périplo africano e a rota até as Índias. Portugal discorda desse tratado e assina, depois de um ano, o Tratado de Tordesilhas. Nunca esqueçam que tratado é feito entre 2 monarcas, 2 líderes, ou um conjunto, um grupo de líderes. Bula tem intervenção papal. Todas as vezes que aparecer a palavra bula, é porque é um documento que tem aí influência religiosa, tá? Então, primeiro foi a bula intercoetera, depois o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas aumenta de 100 léguas para 370 léguas, o que dá a Portugal o direito de explorar a região do nosso país ali, né? A princípio. Dúvidas em expansão marítima? Vocês estão quietos, estão calados, não tem dúvidas? Podemos passar para o último tema? Temos pouco tempo aqui. Né? O último tema, que falamos bastante também, acho que foi um dos temas que vocês mais se envolveram, foi a Reforma Protestante. Perdão, só um minuto. Que é um tema recorrente, é um tema de importante debate até os nossos dias, porque ela permanece, né? Novas igrejas, novos ministérios vão surgindo, tendo como base
o mesmo livro, né? Então, vamos recordar que a Reforma Protestante é um movimento cristão. Ela não cria uma nova religião, ela cria novas igrejas. A primeira igreja cristã a se formar foi a Igreja Católica, por Pedro, discípulo, né, de Jesus Cristo. Jesus morre sem formar igreja nenhuma, ele nasce hebreu e ele morre hebreu, a gente precisa lembrar disso, e a Igreja Católica ela foi construída ali, foi formulada por seus discípulos, principalmente Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja Católica. No século XVI, aliás, os questionamentos começam no século XIV, mas no século XVI vai ocorrer esse rompimento, que nós chamamos de reforma protestante. No dia que eu trabalhei esse tema com vocês, eu falei, gente, reformar não é destruir e construir novamente. Portanto, a base vai continuar a mesma. São todos cristãos que têm como fonte para os seus estudos religiosos a Bíblia. Contudo, possuem interpretações diferentes, ok? Quais foram as causas para a Reforma Protestante? A gente precisa lembrar que quem concretiza o início dessa reforma foi Lutero, né? E o que Lutero bateu ali? O que ele questionava, né? Ele questionava a venda de indulgências, que é a venda do perdão, e o luxo exacerbado no qual vivia o alto clero. Esses eram os principais questionamentos de Lutero. Mas existiam outros questionamentos, Marcelo? Existiam. Existia a questão da venda de relíquias, né, que era uma prática, coisas da igreja, símbolos que eram vendidos, né? E existia também uma questão bem particular ligada à burguesia, que a igreja combatia, que é a questão da usura. A igreja combatia o fato da burguesia emprestar dinheiro a juros, né? Então, a burguesia vai simpatizar muito com o movimento da Reforma Protestante, porque ele vai fazer uma leitura diferente da questão do empréstimo do dinheiro a juros, tá? Quando que tem início, né? Em 1518, com Lutero. Lutero questiona a venda de indulgências feita por um bispo de dentro da congregação dele, e ele vai escrever 95 teses, 95 pontos em que ele dizia que a igreja estava agindo de forma errada. E Lutero enxergava o quê? Que só existia uma forma de se salvar uma alma, e não era comprando o perdão da igreja, né? A forma da salvação da alma que ele defendia, nessa ideia, tá? Da existência de céu e inferno, paraíso, blá, 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 a gente sabe disso, que era através da fé. Então, Lutero, em suas 95 teses, ele condena a venda de indulgências, ele ataca o luxo exacerbado que o clero vivia e ele afirmava que só a fé poderia salvar os homens. Então, ele dá esse primeiro passo, né? Ele dá esse... E aí ele vai abrir espaço para outros movimentos acontecerem, como foi o nascimento do calvinismo, né? Que nós aqui chamamos de presbiterianos, mas que na França é chamado de huguenotes e na Inglaterra de puritanos, nós já falamos sobre isso. O João Calvino, ele vai agradar bastante a burguesia com o seu olhar sobre todo esse processo, porque ele vai falar que as pessoas que obtêm riquezas através do seu trabalho estão predestinados, eles são abençoados por Deus. E aí o trabalho vai passar a ser visto como forma de desenvolvimento, de crescimento espiritual também, tá? João Calvino vai agradar muito a burguesia. A reforma protestante ela vai crescer muito na Europa, porque a burguesia vai apoiar essa reforma, assim como todos os outros movimentos que nós falamos até aqui. Marcela, a reforma protestante é um movimento burguês? É um movimento religioso. Contudo, ele cresceu e ganhou a Europa porque a burguesia apoiou.
ok? E aí a Europa ficou dividida entre países protestantes e países católicos. Falamos isso aqui várias vezes. Portugal, Espanha, França permanecem católicos. Os outros países simpatizantes à reforma protestante foram se aproximando dessas ideias e foram ganhando ali corpo, né? Além da Igreja Luterana e do Calvinismo, surgiu no mesmo momento o Anglicanismo na Inglaterra, com Henrique VIII. Contei esse babado histórico para vocês, né? O porquê que ele quis, era muito mais uma questão pessoal do que uma questão religiosa, né? Por conta do desejo de se casar novamente. Para ter um filho homem, continuar o reinado. Para ter esse filho homem, mas ele se apaixona loucamente por Ana Bolena também, né? Falei do movimento anabatista e nós falamos também do quanto que isso provocou conflitos dentro da Europa, católicos e protestantes, o que acaba permitindo com que muitos protestantes venham para o nosso continente, sobretudo no século XVII, né? Eu falei disso com vocês lá na colonização da inglesa, né, principalmente. E, por último, para fechar, que a gente só tem aqui 3 minutinhos, as consequências da reforma protestante, que é uma coisa que não pode fugir da cabecinha de vocês, porque ela vai aparecer em 4 capítulos do material, né? Porque a reforma protestante ela provoca uma reação da Igreja Católica. A Igreja Católica, assistindo a tudo isso, ao surgimento dessas novas igrejas, a novas interpretações dos textos bíblicos, né? Porque não foi só uma questão de rompimento com a parte da indulgência, foi também um novo momento de interpretações de textos bíblicos, né? Então, a igreja ela vai reagir. E ela vai reagir em cima de um conselho que aconteceu na cidade de Trento, que reuniu os principais líderes da Igreja Católica na época, onde foi decidido algumas coisas. Dentre elas, falamos na última aula, é que seria criada uma companhia de padres para buscar novos fiéis para a igreja. E aí, é a Companhia de Jesus essa? Isso. Aí nasce a Companhia de Jesus, que dá origem à congregação jesuíta, que tanto falamos na última aula, tá? Então, a Companhia de Jesus é um ponto da Contra-Reforma que buscava novos fiéis nas terras que estavam sendo colonizadas. Então, olha, a Reforma Protestante, expansão marítima, está junto ali, está juntinho, né? Por isso que os jesuítas vão sair da Europa e vão alcançar o continente americano, a África e a Ásia, buscando aprender a língua dos povos nativos e impor o cristianismo, né? Nós falamos isso na aula passada. A igreja vai reafirmar o Tribunal de Inquisição, né? Ela não recua nisso. O Tribunal de Inquisição foi um instrumento criado para a igreja para poder combater as heresias, olha a expressão como que eu estou usando, porque a igreja acreditava que todo aquele que era contrário ao que ela estava falando era um herege. Ou seja, era uma pessoa que estava contra Deus, contra a igreja. Então, para combater a heresia, precisava do Tribunal de Inquisição, do Auto da Fé, que era onde as pessoas que eram consideradas hereges pela igreja eram mortas, ou enforcadas, ou decapitadas, mas a maioria na fogueira santa, né? E, por último, que está ligado aos outros 2 movimentos que nós falamos, né? O Index. O Index, que se estendeu aí até no final do século XIX, início do século XX, em algumas regiões extremamente católicas, era uma relação de livros proibidos, né? A igreja, de tempo em tempo, de mês em mês, né, uma vez por ano, dependendo da região, ela lançava uma lista de livros proibidos. Esses livros proibidos, geralmente, eram livros com aspectos científicos que questionavam coisas que a igreja pregava. Então,
tem algumas coisas do Renascimento que serão ali questionadas, principalmente do Renascimento científico no século XVII, tá? Eram livros que falavam de questões que a igreja gostava de evitar, né? Como questões ligadas à usura, sobre aspectos científicos da anatomia humana, por exemplo, sobre sexo, ou sobre outras religiões, né? Então, na história do Index, que é uma relação de livros que vai durar mais de 300 anos, várias obras serão proibidas, como, por exemplo, a Enciclopédia Iluminista do século XVIII, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec no século XVIII, no século XIX, né? E tantas outras obras de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, tantos outros cientistas e religiosos que tinham uma interpretação diferenciada daquilo que a igreja pregava. Eu acredito que de todas as obras ali silenciadas em algumas regiões pela igreja através do Index, a mais forte, a que provocou mais impacto, foi justamente a enciclopédia, né? Porque a enciclopédia é uma obra iluminista do século XVIII que ela buscava, de forma mais simples, levar o conhecimento às pessoas, uma linguagem mais simples. O conhecimento em vários níveis, né? E isso a igreja não gostou, não quis, principalmente porque o movimento iluminista, ele defendia a liberdade religiosa. Uma vez ele defendendo a liberdade religiosa, ele meio que permitia que as pessoas escolher, era isso, né? Escolher qual denominação religiosa seguir. E a igreja não gostava disso, aí ela vai colocar entre os livros proibidos a própria enciclopédia. Vamos rápido voando, 3 conteúdos em 50 minutos, é só para recordar os principais pontos, para que vocês tenham facilidade lá na interpretação dos nossos textos e das imagens da provinha. Vocês já começaram a estudar? Tá tudo certo? Se aparecer alguma dúvida, ai, que negócio. Se aparecer alguma dúvida até sexta-feira, me manda lá no WhatsApp, que aí eu tiro aqui na aula antes da gente começar o outro conteúdo, tá bom? Queridos, beijinho, a saudade continua, tá? Se cuidem, fiquem em casa.